Bem, boa tarde a todos, né? Agradeço a oportunidade, né, a confiança que o Cadson e a professora Clélia me deram. Vejo também aqui o Carlos. Carlos também, se quiser vir o amigo, pode também dar umas considerações. Então vamos lá, sem delongas. Então, falando da trilha do espaço de vida e morte, né, ela tem por objetivo apresentar, né, os espaços de vivência da nossa capital cearense no decorrer do tempo, né, e são espaços que muitas vezes são contrastantes, né, que tanto simbolizam uma certa vivência, como também espaços de morte. E muitas das vezes, esses mesmos espaços, por refuncionalizações, por reestruturações, reformas, né, eles acabam tendo essa mudança bem oposta do que se tinha, né? Alguns exemplos a gente vai mostrar ao longo, né, dessas trilhas, dos pontos da trilha, né? Mas de antemão, né, quais são os pontos aqui levantados por essa temática dessa trilha, né? Esse trajeto, né, ele vai começar justamente no Instituto Histórico, né, Antropológico do Ceará, e de lá ele segue para a Praça do Ferreira, né? A Praça do Ferreira, de então, né, pronto, aqui tem um mapinha, né, da Praça do Ferreira, a gente vai para a Praça General Tiburcio, popularmente conhecida como Praça dos Leões, e dentro dessa praça tem uns fixos muito interessantes, né, que também são destacados nessa trilha. A Igreja do Rosário, o Palácio da Luz e o Museu do Ceará. De lá, a gente zarpa, né, para a Praça dos Mártires, né? A Praça dos Mártires também tem alguns fixos também que devem ser levantados, né, nessa parte, como a Santa Casa de Misericórdia, né, a Associação dos Comerciários, o Museu da Indústria, enfim, né, são alguns pontos também que são destacados. De lá, bem vizinho, né, muito próximo dali, temos o Centro de Turismo, né, que é a antiga cadeia pública. Posteriormente, temos hoje a Estação das Artes, que foi conhecida como Estação João Felipe, e antes disso foi o primeiro cemitério, que é o cemitério São Casimiro, né? Que já dando já uma preliminar, né? É justamente do que eu me referi, né? Espaços de vivência, espaços de morte, né? Que são contrastados, e eles tiveram essa função modificada por meio de estruturações, reformas, né? E afins. Após isso, zarpamos justamente para o cemitério São João Batista, certo? Então, começando, né, pela Praça do Ferreira. A Praça do Ferreira ela tem uma origem, né, não tão conclusiva, né? A Praça do Ferreira ela começou com o Beco do Cotovelo, né? Depois se chamou Feira Nova, né? Largo da Trincheira, Praça Pedro II e posteriormente, né, Praça do Ferreira. Por que o nome Praça do Ferreira, né? Em homenagem, né, ao prefeito da época, né, o intendente, que era o Boticário Ferreira, né? E o Boticário Ferreira, antes de assumir a gestão municipal da nossa cidade, ele tinha justamente um boticário, né, ali, né? Uma farmácia, né? Que funcionava ali na próxima à praça, né? Do que hoje é a praça, né? E então começa então a ter uma associação, né? Do que é a praça e a visibilidade, a personalidade do então Boticário Ferreira, né? E aqui eu enumerei, né? Eu levantei algumas reformas importantes, né? Temos, né, a demolição do Beco do Cotovelo para então a praça, né? A instalação dos cafés, sendo o primeiro café Java, depois temos o café Iracema, né? Os outros cafés também, esses cafés também foram importantes, né? Tal como locais de reunião da padaria espiritual, né? Da padaria espiritual. Já tem um levantamento simbólico, né, sobre justamente a questão da praça e dos cafés. Temos a criação do Jardim 7 de Setembro. O interessante é que a Elisete, né, que é na sua dissertação de mestrado que ela vai abordar a praça, ela vai dizer que os jardins eles eram nomeados distintamente da praça. Então, no mesmo espaço que tinha a Praça do Ferreira, existia um jardim com um nome diferente chamado Jardim 7 de Setembro, né? Algo para dar maior simbolismo, né? À época também, né? Justamente pela conjuntura da Belle Époque, que vai ser instaurada, né?
do aformoseamento que a cidade estava passando. Temos a instalação do coreto, né? A instalação do coreto que vai ser usado tanto para comícios políticos, também como bandas, né? Principalmente pela banda da Polícia Militar, da época, que constantemente, frequentemente se apresentava, né? E também isso, né, suscitava a questão da vivência da própria praça, né? Ou seja, a falar desses destaques, junto das reformas, a gente vai justamente suscitando mais como um espaço de vida, né? Que a praça vai, então, acumulando ao longo do tempo, né? Temos também a substituição do coreto pela coluna da hora. A Elisete também vai abordar isso, muito interessantemente, que a coluna da hora ela vai dar justamente a questão, vai ser um ponto simbólico de controle do trabalho. Haja vista que o centro da cidade estava vigorando como um espaço comercial, um espaço de trabalho, né? Então, a coluna da hora servia, né? Tinha por essa função de controlar os horários, né? Tanto de entrada quanto de saída desses trabalhadores, né? Pelos estabelecimentos que ali estavam situados próximo à praça, né? Então, em 1967, né? Temos a demolição da velha praça, junto com o abrigo central, e em 91 temos a reinauguração da praça. Essa reforma foi interessante, por quê? Porque a reforma anterior, de 67, ela já descaracterizou bastante o que era a praça, né, de começo, né? Então, em 1991, pela gestão do prefeito Juracy Magalhães, ele traz de volta, né, essas características da praça, né, que antigamente, né, outrora já tinha, né? E em 2001 ela é declarada como marco histórico e patrimonial de Fortaleza, né? Muitos até consideram a Praça do Ferreira como o coração da cidade. Aí aqui eu trago algumas imagens, né, para justamente que possa ilustrar tudo aquilo que eu já falei. Temos aqui a presença do café, né, café Java, no canto superior esquerdo, né, a existência. Aqui temos uma visão mais panorâmica da praça, né, com o coreto, né, em destaque. Temos aqui nessa terceira imagem, né, seguindo essa ordem de esquerda para direita, no canto superior, temos já a demonstração justamente da movimentação, do espaço de vivência que a praça suscita, né? Os bondes, os carros, a movimentação das pessoas, né? Que foi justamente levando, né, essa movimentação, essa dinâmica, esse espaço de vivência considerado como o coração da cidade. Outra hora também temos vendo essa imagem também, que praticamente caracterizam mesmo, né? E aqui, né, as imagens mais abaixo, do centro para a direita, temos imagens mais recentes, né? Outros pontos que também devemos destacar, né, são as edificações ao redor, né? O Elcélcio, o Cine São Luís, né? O professor José Bozarquiel, ele fala muito sobre isso, né? Como a praça, ela é incorporada com os estabelecimentos que estão ao seu redor. Então, o que pode também dar auxílio a essa susceptibilidade de espaço de vivência da própria praça é justamente atribuído também pelos estabelecimentos ao redor, tal como eu já me referi, como o Cine São Luís, né, o Excelsior Hotel, né, enfim, tem mais outros também, né, a Caixa Econômica Federal, que era o Palacete Iracema, enfim, todos esses, né, vão justamente contribuir para esse espaço, para esse status da Praça do Ferreira como espaço de vivência, né, tal como ela acaba sendo corroborada como um coração da cidade de Fortaleza, ok? Passando adiante, temos a Praça General Tibúrcio, né? A sua origem também vai ser descendida justamente do comecinho do século XIX, tá bom? A sua localização vai ser justamente nos arredores da Rua São Paulo, da Sena Madureira, são as principais vias, né, que temos, né? E aí, o histórico, né, toponímico que ela tem, né, é do Largo do Palácio, justamente em alusão do Palácio da Luz, né? Que eu vou já falar desses fixos já destacadamente, né? Aqui algumas principais reformas, né? Em 1847 temos a construção da muralha com grade de ferro, tá certo? 1865 a construção da muralha da Travessa, né, da Assembleia, que hoje é chamada Rua São Paulo. E em 1913, já no século XX, temos a jardinagem e a construção de balaústres, né? Uma decoração já em bronze, né? Interessante também falar sobre essa praça, né?
é pelos monumentos de leões, né, de bronze, construído em Paris, né? Até hoje você pode ver a etiquetagemzinha nos monumentos, se você chegar bem perto dos monumentos dos leões, você vê a etiquetagemzinha da origem desses estatuetas de bronze dos leões, né? E é por causa disto, né, que a praça ela é popularmente conhecida como Praça dos Leões, né? É interessante também que mostrar que a praça também ela vai ter sua edificação posterior de alguns fixos, né? Então aqui temos falando aqui há umas imagens da praça, né? E que fixos são esses, né? É justamente o Palácio da Luz e a Igreja do Rosário e o Museu do Ceará, que funcionou como Assembleia Legislativa, né? Aqui também temos imagens mais antigas, né? Uma travessa de bonde, que também atribuía a questão da suscetibilidade, né? E o nome General Tibúrcio, justamente por estar assediado o grande herói da Guerra do Paraguai, o General Tibúrcio, né? Que hoje seu corpo, né, seus restos mortais não estão mais lá, já foram, né, transladados para um cemitério, né, lá na Argentina, se eu não me engano, né? Só qualquer coisa, a pessoa, alguém, se souber a informação correta, pode me corrigir, tá certo? Mas eu creio que foi na Argentina que os restos mortais deles estão situados, no cemitério, né? Mas, enfim, a priori, né, o primeiro local de sepultamento dele foi nessa praça. E isso também suscita uma relação interessante com a Igreja do Rosário, né? A Igreja do Rosário, né, que também era colocada como espaço de sepultamento, né, de pessoas mortas, que também vou já destacar e aprofundar sobre esse assunto. Aqui também temos um monumento do leão, né, em destaque, né, que alude justamente pelo nome popular de Praça dos Leões, e também outros monumentos interessantes, como a estátua da Raquel de Queiroz, né, vendo a professora Clélia aqui entrevistando, né, a nossa querida escritora, né, e ela está aí justamente porque o Palácio da Luz acabou sendo a Academia Cearense de Letras, né? Então, para dar um simbolismo maior, né, para uma escritora tão renomada de nosso estado, decidiram então colocar um monumento, uma estatueta dela, para então relacionar com a edificação que é ali presente, né? Devido a essa situação. Então, temos a Igreja do Rosário, né? É a igreja mais antiga da cidade, né? Construída em 1730, apenas 4 anos depois, né? A fundação da nossa cidade. Haja visto que Fortaleza foi fundada em 1726, datado oficial, né? Alguns historiadores, né? Tem muita discussão sobre essa questão da fundação de Fortaleza, mas oficialmente ela foi fundada em 1726. E 4 anos depois temos a construção da Igreja do Rosário. Interessante frisar que a Igreja do Rosário ela foi construída à base de mão de obra escrava, né? Mão de obra negra, né? Não é à toa que também ela é datada como, ela é conhecida como Igreja do Rosário. Haja visto que a santidade do Rosário, né? Ela é a padroeira dos escravos, né, de pessoas negras, né? Então, ela recebeu essa denominação por causa disso, né? A localização justamente está na Praça General Tibúrcio, né? E aqui eu não coloquei as principais reformas. Eu coloquei, então, os principais acontecimentos, né? Em 1747, 17 anos depois, né, do início da sua construção, ocorre a primeira missa, e em alguns anos, intercaladamente, né, em 1821 a 1854 e de 1939, perdão, a 1963, ela vai funcionar como igreja matriz de Fortaleza. Isto por quê? Porque tanto a Catedral da Sé estava justamente na Igreja da Sé, ela vai passar por esses momentos de construção e de reforma, então, de forma de papel dividido com a Igreja do Pequeno Grande, ela vai estar, então, dividindo essa função de igreja matriz, tá certo? Em 1848, né, vai ter a inauguração do cemitério São Casimiro, porque esse acontecimento é destacado por mim, né, com base na Igreja do Rosário, porque é então que vai ter a proibição de sepultamentos, né, de pessoas mortas, né, no assoalho da Igreja do Rosário. Até então, Fortaleza não tinha um espaço, né, de sepultamento realmente ideal, né, que seria um cemitério, né? Então, nesse caso, a Igreja do Rosário, ela era usada justamente para ser um local, né, nas suas adjacências, né, e até mesmo dentro, né, da própria igreja, para servir como um local de sepultamento desses mortos. Uma imagem muito interessante, né,
um acontecimento interessante mesmo, que até hoje está presente na igreja, é o sepultamento do Major Facundo, né? Major Facundo, que está sepultado até hoje na igreja, seus restos mortais ainda estão presentes lá. E a curiosidade interessante é que ele foi sepultado em pé, né? Como uma forma de resistência por não se curvar, né, aos conflitos que ele era, então, ele estava justamente relacionado na época, né? Ele estava conflituando com uma questão política na época, né? Então, ele foi sepultado em pé e até hoje está presente, né? Outra interessante também questão é também a questão da segregação, né? E a questão da renda. Pessoas, né, que tinham maior poder aquisitivo eram sepultados mais próximo ao altar da igreja, enquanto pessoas com menor poder aquisitivo elas eram, né, mais distantes, né? Algumas, né, até fora da própria edificação da igreja, né? E isso acontecia por quê? Porque era alguma forma de se aproximar do céu. Então, a lógica da época era o quê? Se a pessoa, né, era sepultada mais próxima do altar, dava-se, então, uma lógica que, se tinha uma lógica que ela estaria mais próxima do céu, né? E isso, claro, era feito, né, de forma assim, por transações, negociações, né? Pessoas influentes, né, com grandes camadas elitistas da época, né? Em troca disto, né, desse lugar reservado de sepultamento, podemos dizer assim, né? Era trocado por reformas na própria igreja, né? Pequenas reformas, contribuições, né? Enfim, né? Enfim, coisas assim que aconteciam. Aqui temos uma imagem, né, da Igreja do Rosário, antigamente, né, e do que é hoje, né? Percebemos que ela, né, preserva um pouco, né, da sua edificação original, né? Preserva bem, aliás, né? E pelo que eu andei pesquisando, a sua arquitetura ela é barroca, neobarroca, né? Algo realmente, né, uma arquitetura que foi vigente justamente da época da sua construção. Haja vista, né, que tinha, né, essa influência arquitetônica na época que ela então foi construída. Palácio da Luz, né? O Palácio da Luz ela tem uma origem bem interessante, ainda no século XVIII. Né? Ela foi construída com mão de obra indígena. Foi propriedade do capitão Mor Antônio de Castro Viana, que era tesoureiro da fazenda à época. Né? Após a sua morte, né, ela foi hipotecada, né, pela Câmara, né, pelo Poder Legislativo do Ceará, na época, e então se tornou a sede do Poder Executivo. Né? Hoje o Palácio da Luz abriga, né, a Academia Cearense de Letras. Né? E detalhe interessante é que a Academia Cearense de Letras ela foi criada, né, foi institucionalizada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras. Né? Então, aqui temos, né, algumas coisas interessantes, algumas imagens, né, de época, uma imagem não tão boa essa, né? Essa daqui já dá para ver melhor, tá certo? Foi construída por mão de obra indígena, tá certo? E aqui estão imagens mais recentes, né? Aqui internamente temos, né, dando uma visão interna do que é o do Palácio da Luz hoje, que abriga, né, uma plenária para as reuniões, né, sobre os imortais, né, podemos assim dizer, da Academia Cearense de Letras, né? Outra coisa interessante que também adicionei foi o café, né? Eles recentemente inauguraram um café, tentando suscitar, né, ressuscitar a função dos cafés, né, que outrora era abrigado na Praça do Ferreira, mas eles colocaram ao lado, né, construíram esse espaço, né, um café, para tentar justamente a origem do que se dá à Academia Cearense de Letras, né, que foi com a padaria espiritual, né, com personalidades, né, como Rodolfo Teófilo, Antônio Salles, né, e outros também. Domingos Olímpio também, né, vai adentrar também. E aqui, por último, né, ponto fixo destacado da praça, né, temos o Museu do Ceará, né, que funcionou como Palácio do Senador Alencar, né, a Assembleia Legislativa, também abrigou a Faculdade de Direito, a Biblioteca Pública, o Tribunal Regional Eleitoral e, por fim, abriga, né, o que é hoje, né, o Museu do Ceará. Né? A sua localização está também na praça, mas ele está com a sua porta de entrada para a Rua São Paulo, tá certo? E a sua origem foi datada em 1856, né? Algumas fotos interessantes, né? Aqui em época, né? Quando ele era assembleia, né? Aqui podemos ver aqui na fachada, interessante, justamente acusando que ela funcionou como faculdade de direito, né?
E aqui as imagens mais recentes funcionando, abrigando o Museu de Histórico do Ceará, tá certo? Eu também descobri, pesquisas recentes, que ele também abrigou temporariamente a sede do Instituto Histórico Ceará. A professora Cláudia pode até dar uma consideração sobre isso, se ela souber, né, alguma coisa sobre isso, mas eu vi justamente que ele abrigou temporariamente. E foi até um tanto recente, né, antes de se tornar mesmo Museu Histórico do Ceará. Certo? Pronto. Daqui da praça, né, a gente parte para a Praça dos Mártires, né, que é passeio que hoje é conhecido também como passeio público, tá certo? Praça dos Mártires, justamente porque justamente, né, ela vai dar justamente a questão do perdão, né, Praça dos Mártires, porque vai ser o local da morte dos mártires da Confederação do Equador, né, Carapinima, Padre Mororó, né, o Tristão Alencar Aripe, né, personalidades que foram fuziladas, então, nessa praça, né, haja vista que, nessa época, a Praça dos Mártires, ela era um local de extensão da 10ª Região Militar, né, que era o forte nessa aqui, onde abrigava o poder militar, né, até hoje, né, isso, a 10ª Região Militar abriga essa função, tá certo? Então, alguns históricos toponímicos, né, como Largo da Fortaleza, o Paiol, Largo do Hospital da Misericórdia, né, também serviu como uma extensão também da Santa Casa de Misericórdia, né, e por último, Praça dos Mártires. Passeio público justamente pela questão da época, né, de aformoseamento, influência da Belle Époque, influência europeia, né, foi constituída como primeiro praça, entre aspas, né, de Fortaleza, né, e uma das primeiras do país, tá certo? E aqui estão principais acontecimentos e reformas. Em 1825 ocorreu justamente o fuzilamento dos mártires, né? Em 1864 vai ter a sua primeira urbanização, que é a partir daí que teremos o seu nome, né, como passeio público, né? E ela vai ser dividida em 3 planos, né? O primeiro plano, que era a Avenida Caio Prado, né? Temos o segundo plano e o terceiro plano, que hoje seria a Avenida Leste-Oeste, né? A Castelo Branco. É interessante que essa divisão dos 3 planos, né, ela era segmentada para cada classe social. Ou seja, o primeiro plano seria para camadas mais abastadas, né, mais elitizadas de Fortaleza. O segundo plano seria a classe média. E o terceiro plano seria dedicado, né, para as camadas mais inferiores, mais populares, né, os mais pobres, né. Interessante também frisar que a Elisete, né, na sua dissertação, ela vai dizer que não existia um regimento, né, uma legislação que realmente fizesse estabelecer, né, a ocupação desses 3 planos. Por exemplo, o primeiro plano seria dedicado às camadas mais elitizadas. Não existia uma lei ou algo do tipo, né? Mas é como se fosse uma cultura, uma tradição da época de se estabelecer isso, e a população meio que comprou essa ideia. Mas realmente uma legislação, uma lei, um regimento, uma regra, uma norma, realmente não existia, né, para isso, tá bom? Então, outra coisa também interessante é que em 1904 vai ter a primeira partida de futebol do Ceará, né, um time de ingleses, né? Esses ingleses eram justamente engenheiros ou funcionários para a construção da estrada de ferro, tá certo? E a equipe de Fortaleza, né? Infelizmente, né, para nós, os ingleses acabaram ganhando com um placar de 2-0, tá certo? Em 1911, vamos ter a criação da usina de Força e Luz. Por quê? Porque então, quando a praça vai ser justamente iluminada, né? A partir dessa iluminação elétrica. Em 1912, temos a plantação do baobá, trazido pelo filho do senador Pompeu. É interessante também frisar que muitos pensam que o baobá que está lá foi o local do fuzilamento, né, dos mártires da Confederação do Equador. Mas, buscando justamente na história, na historiografia, percebeu-se que esse baobá foi plantado posteriormente pelo filho do senador Pompeu. Então, é uma informação falsa, é um sofisma, né, que acabou pegando. E aí, em 1932, temos a retirada dos gradis, e em 1992 temos a reinauguração da praça com justamente esses gradis. Interessante frisar também que o processo que a praça justamente passou, né? Um local
de grande vivência, né, dedicado, claro, segregado pelos seus planos, né, pela população, né, justamente com base na renda, influência política e social da época, mas era um espaço de vivência, né? Muitos casais, né, foram constituídos ali, né, porque é tido como a Praça dos Mártires, do Passeio Público, como o primeiro Tinder de Fortaleza, praticamente, né? Então, há histórias, né, que moças, quando, né, queriam casar, né, elas tinham era o local ideal para justamente buscar o seu amor, né, o seu futuro noivo, futuro marido, justamente na praça. Então, constitui-se, né, como um espaço de grande sociabilidade, né, voltado justamente para uma questão romântica, né, da época, né. E aí, com o tempo, né, justamente que a Elisete vai falar do processo interessante, né, que é o surgimento de espaços privados por meio dos clubes, né, o Yacht Clube, o Clube dos Diários, né, o Clube Náutico, né, ou seja, a população mais abastada, mais elitizada, né, elas vão buscar justamente espaços mais privados, né, por meio desses clubes. E em detrimento desse processo, né, as praças, espaços públicos, inserindo justamente o passeio público, né, Praça do Ferreira também, a General Tiburcio também vai passar pelo mesmo processo, vão justamente acabar, vão ter esse nível de sociabilidade diminuída, né? E vão acabar levando justamente a sua precarização desses espaços. Interessante que justamente uma marca dessa precarização do passeio público vai ser um local justamente, né, de usuário de drogas, né? No finalzinho do século XX, né? Para o começo do século XXI. E um local também de prostituição, né? Vai ser um grande símbolo disso, né? Aí, recentemente, com a reinauguração da praça, né, com políticas públicas, né, de trazer justamente essa sociabilidade para esses espaços públicos, né, é que vai, então, diminuindo, podemos assim dizer, essa precarização que ficou marcada na praça, né? Mas isso tudo justamente por esse processo, né, esse processo que a Elisete vai falar muito bem, né, da população buscar mais espaços mais privados por meio desses clubes que eu citei. E aqui temos umas imagens interessantes, né, do que era, né, aqui um mapa bem interessante, né, dos 3 planos, né, bem aqui, né, mais retangular, né, esse retângulo maior vai ser o primeiro plano, esse menor vai ser o segundo, e esse terceiro, né, mais para cima, né, vai ser o terceiro plano. Aqui temos uma imagem, né, justamente do que era o primeiro plano mais em cima, e aqui do segundo plano, e aqui justamente uma visão mais panorâmica, né, do primeiro plano para os outros 2 planos, né, que vai mostrar justamente essa questão segregadora que a praça tinha, esse símbolo segregador. Temos também, muito próximo dali, a Santa Casa de Misericórdia. Ela vai ser construída entre 1861 e 1914. Interessante que 1861 vai ser o pavilhão do térreo, né? Ou seja, esse andar superior só haveria posteriormente. E ele vai ser marcado justamente como o primeiro hospital de caridade de Fortaleza, com recursos que justamente viriam para resolver problemas de epidemia de febre amarela, né? Ela vai também ser considerada pioneira no serviço de radiologia, pronto-socorro, serviço de cirurgias, dentre outros. É interessante também dizer que a Santa Casa de Misericórdia ela também vai administrar o cemitério São João Batista, que posteriormente falaremos mais, né? Então, elas estão localizadas. É interessante também mostrar a relação que outrora Fortaleza tinha com o mar. Hoje, se Fortaleza ela é uma cidade totalmente incorporada ao mar, justamente pelo turismo, pela vilegiatura, né? Pela beira-mar, enfim. Hoje temos uma imagem da nossa cidade totalmente indissociada com o mar, com a presença da maritimidade. Porém, em tempos passados, né, não se era isto que se visualizava. A Santa Casa de Misericórdia, né, tal como a estação, né, e até a cadeia pública, que hoje é o centro de turismo, né, elas foram construídas de costas para o mar, né? Ou seja, tinha-se essa cultura, né, essa tradição, que em Fortaleza, então, não queria então, se dissociar do mar. Por quê? Porque o mar, pelo imaginário social da época, né, não era visto como uma coisa boa, não era visto como uma coisa ruim. Não é à toa que até a antiga cadeia pública, que hoje é o centro de turismo, vai ser construída bem próximo ao mar,
Então, eles tinham essa questão de dissociar, de tentar se afastar da questão do mar. Posteriormente, né, com mudanças de hábitos culturais e tal, Fortaleza, então, vai sendo cada vez mais começar, então, a associar a cidade com o seu mar, né, ao ponto de justamente ficar totalmente dissociado esses dois elementos, a cidade com a maritimidade, tá certo? E aqui temos uma imagem, né, as imagens da Santa Casa, né? Primeiro, né, aqui no canto superior esquerdo temos, né, o primeiro pavilhão térreo, a época que ela foi construída, a sua construção original. Aqui embaixo temos, justamente no início de 1900, né, no século XX, a construção do seu pavilhão superior, né? E detalhe interessante, né, que a professora Cláudia sempre traz, né, a questão da sua arquitetura, com destaque para as janelas, né? Vejam como são janelas, né, altas, né, espaçosas, né, que ocupam um grande espaço, né? E isso era feito propositalmente para a maior entrada de ar, né? Justamente para uma questão higiênica, uma arquitetura higiênica da época, né? Para então ter uma maior ventilação dos cômodos e tudo mais. Interessante também que esse contexto é que estava justamente tendo-se grandes números de doenças respiratórias. Então, instituições, prédios, edificações hospitalares tinham essa arquitetura para justamente facilitar essa ventilação, né? Então, por isso esses janelões, essas portas, né, sempre tão espaçosas, né, bem abertas, né, para que ocorresse justamente essa maior ventilação. E aqui temos a cadeia pública, né, o centro de turismo, né? A origem da cadeia pública vai ser ainda também no Império, né, no século XVIII, mais ou menos, na segunda metade do século XVIII, e o contexto da sua construção vai ser justamente para uma necessidade de se construir um espaço voltado para uma penitenciária, né? Então, temos então a primeira casa de câmara e cadeia, né, que funcionava na rua General Sampaio e a Senador Pompeu, entre essas duas ruas. Então, pela impossibilidade, né, justamente de abrigar os presos e também funcionar como uma função legislativa, né, então teve a ideia, a necessidade de construir uma cadeia pública. E aí a cadeia pública, né, ela vai ser construída, tá certo? E aqui eu elenquei justamente as principais reformas. Entre 1900 e 1914 vai ter uma reforma e construção de oficinas. Interessante frisar que essa reconstrução de oficinas vai para justamente não deixar os infratores presos, né, ociosos, né? É interessante também o contexto que foi justamente da queda do governo Ascioli, né? E aí tinha-se uma imagem muito negativa da polícia, né? Do poder de polícia da época, justamente porque a polícia da época estava apoiando o governo Ascioli. Então, como forma já de recuperar essa boa imagem, a polícia então vai reconstruir, né, essas oficinas, né, com o intuito então de demonstrar para a população da época que ela estava tendo papel ativo, né, da ressocialização de presos, né, por meio de quê? Por meio dessas oficinas, né? A antiga cadeia pública também, outra informação interessante é que ela vai ser uma das primeiras edificações penitenciárias do Império a atender à legislação penitenciária imperial da época, né? Justamente com a sua arquitetura bem robusta, né? Em torno de neoclássico. Eu já vou mostrar as imagens. Em 1928, vai ter uma adequação para o recebimento de menores infratores, né? Em 1973, ela vai ser refuncionalizada para Insetur, né? Ou seja, a partir desse ano vai ter a inauguração do Instituto Prisional Paulo Sarazate, né, que vai ser um presídio já na região metropolitana de Fortaleza, já fora da cidade. Então, nessa época começou então a transferência dos presos da antiga cadeia pública para esse Instituto Prisional recém-inaugurado. E aí, para não deixar o prédio ocioso, teve-se então a intenção de criar a Empresa Cearense de Turismo, a ICETU, que vai abrigar justamente no local. Foi um conflito na época, né, porque então, até então pretendia-se então demolir o prédio, né, para criar um estacionamento. Felizmente isso não aconteceu, né? E aí, 1981, a ICETU, né, ela encerra suas atividades no prédio e vai ser dado centro de turismo local, né, voltado, né, para estabelecimentos, né,
para vender, né, justamente objetos culturais da nossa cidade, com propósito para a finalidade do turismo, né? E em 2011, no governo do Cid Gomes, vamos ter uma restauração, né? Eu não coloquei as imagens da cadeia pública, esqueci. Mas, enfim, é essa a questão. Então, temos a Estação das Artes, né? A Estação das Artes vai ser construída, né, como estação da estrada, sede da Estrada de Ferro de Baturité, em 1880, né, com recursos do Império, né? Era uma política pública do governo imperial de Dom Pedro II, né? Estimular ferrovias no Brasil, e o Ceará foi um desses alvos dessa política pública, né? Por meio dessa estrada de ferro, né? A sua localização está na Rua Doutor João Moreira e na Praça Castro Carreiro, né? Antes disso, né, abrigou o Campo da Amélia, Campo da Amélia, justamente com um local para hipismo e para treinamentos militares, né? Justamente da 10ª Região Militar. E por que Campo da Amélia? Amélia por homenagem, né, à segunda esposa de Dom Pedro I, né? Posteriormente vai abrigar o cemitério São Casimiro, é o primeiro cemitério de Fortaleza, né? Vai ter uma coisa, vai ter assim, uma duração muito pouca, menos de 20 anos, entre 1848 a 1860, mais ou menos, né? E aí é interessante por quê? Porque o cemitério Casimiro ele vai ter necessidade de ser construído justamente pela questão de afastar os miasmas, né? Haja vista que a Igreja do Rosário, que até então era o local do sepultamento de mortos, né, não estava mais conseguindo abrigar. Então, o apogeu disso, a ápice, o estopim para que isso acontecesse, foi quando o governador da época, Casimiro Sarmento, que é o que justamente dá o nome do cemitério São Casimiro, a esposa dele vai começar a passar mal pelos miasmas, né, pelas gases, então, dos restos mortais exalados do assoalho do piso da igreja do Rosário. Então, o governador Casimiro, ele então vai ter essa ideia de construir um cemitério, né, justamente no local chamado Morro do Croatá. Lembrando que nesse espaço era um espaço de dunas, né, então já teve uma questão problemática, justamente que serviu de motivo para sua adoração tão pouco. Por quê? Porque justamente o cemitério São Casimiro, né, justamente pela influência dos ventos, né, sempre acabavam restos mortais aparecendo, né, era mal enterrados, coisas assim do tipo. Então, nesse caso, São Casimiro, né, ele vai ter essa duração um pouco por causa desse motivo. Além disso, né, o São Casimiro também tinha uma segregação. Segundo o historiador Sebastião Pontes, né, ele vai ter uma ala para os ingleses e a outra ala para as outras populações. Por que isso acontecia? Justamente pela divergência religiosa. Os ingleses eles eram protestantes, né? Enquanto os outros populações de Fortaleza, mesmo da cidade, né, eram católicos, né? Então eles queriam segregar justamente por essa classe religiosa, né? Ele tinha essa segregação, né? Então, a partir disso, da desativação, né, por não ter dado uma ideia certa, né, justamente porque os ventos levavam os miasmas, né, e também deixavam à mostra os corpos e os restos mortais, né, no Morro do Croatá, né, pela movimentação das dunas móveis, né, que se tinha, né, o cemitério foi desativado, né, e foi então idealizada a construção do então cemitério São João Batista, né. Posteriormente, né, com a desativação do cemitério, temos a construção da estrada de ferro de Baturité e justamente a estação da Estação João Felipe, que antes disso se chamou de Estação Central, depois Estação Fortaleza, e posteriormente, por decreto de Getúlio Vargas, vamos ter a nomeação para a Estação Professor João Felipe. Hoje, né, hoje a estação não recebe mais essa denominação, recebe a denominação de Estação das Artes, porque abriga um complexo, né, devido à sua refuncionalização. Algumas coisas interessantes, né? Em 1879, ela vai receber o seu relógio na fachada da estação, né? É interessante frisar que alguns historiadores eles vão dizer, tal como Sebastião Pontes, eles vai dizer sobre o impacto, né, dessa construção desse relógio. Então, ele afirma que o relógio deixou a população mais pontual. Por quê? Porque relógio não era um item fácil, né? E relógio de bolso, né, era algo caro, né? Só pessoas mais ricas tinham, né? E Fortaleza não tinha, né,
esses monumentos, né, de marcação de horas, né? Então, em 1879 foi construído, né, esse relógio, né? E então a população passou por essa mudança de hábito cultural, deixando ela mais pontual, né? É isso que os historiadores vão afirmar. Em 1994 vamos ter, né, a restauração da sua fachada e a ampliação das áreas internas, né? E em 2019, por fim, temos a refuncionalização do complexo para a Estação da Arte, né? Interessante que 5 anos antes, em 2014, a estação foi desativada, né? Deixou de receber trens, né? Justamente em virtude pelas obras do Metrofor, do metrô de Fortaleza. A estação não tinha como mais abarcar e receber mais os trens, então ela passou nesse período de 5 anos, entre 2014 e 2019, totalmente parada, né? E tal. É interessante também que dentro dessa edificação da estação também tinha os armazéns que prioritariamente, né, serviam para armazenar de mercadorias vindo pela estrada de ferro, pela ferrovia, né? E em 2014, mais ou menos, né, entre 2010 e 2014, abrigou a Biblioteca Pública Menezes Pimentel também durante a reforma da própria BES, né, da Biblioteca Pública, que obviamente já está construída, né, como muitos bem sabem, né? E então deixou de abrigar esse acervo da biblioteca. Aí aqui algumas imagens, né, da própria estação, né, o que era antigamente os armazéns aqui, que funcionou como a biblioteca, como eu anteriormente citei, e o prédio da estação. A estação ela foi edificada no estilo arquitetônico neoclássico, né? Temos também aqui a questão do relógio, da construção, tá certo? E aqui hoje abrigando, né, justamente preservando a sua arquitetura para a funcionalização do complexo cultural da Estação das Artes, certo? Por fim, temos o cemitério São João Batista, né? O cemitério João Batista tem 1866, ele começou ainda inacabado, ele vai justamente funcionar na localização da rua Castro e Silva, antiga Rua das Flores. Interessante que a rua Castro e Silva, ela justamente começa de frente ao cemitério e termina, né, de frente à igreja da Sé, né, a Catedral da Sé. E é chamada justamente antigamente de Rua das Flores, justamente por causa dos cortejos fúnebres, que saía da igreja da Sé e ia em direção, rua acima, para o cemitério São João Batista, né? Essa denominação, o Ângelo fala muito bem, né, na sua dissertação de mestrado, né? Ela foi construída em 1866, tá? Ela começou a funcionar ainda inacabado, né? E aqui temos umas imagens, né, da sua construção ainda, né? E aqui é interessante colocar um ponto de destaque com um espaço de morte, né? Mas que reflete também um espaço social vívido. Por quê? Perdão. O cemitério ela vai ter um funcionamento também, uma estruturação bem segregada também, parecido com o passeio público, né? Temos o primeiro plano, que abrigavam grandes personalidades, sepultamento de grandes personalidades, né? Como Caio Prado, né, que foi governador, Casemiro Sarmento, né, enfim, né, Virgílio Távora, a família Sarasate, que é do Tasso Gereissati, né, são personalidades de influência grande política e econômica que a cidade abrigava, e elas eram sepultadas nesse primeiro plano. No segundo plano e no terceiro plano, né, tinha as camadas mais populares, de menor influência política, social, né, e econômica também. O Ângelo, né, no seu TCC, na sua monografia, ele vai trazer justamente a temática do cemitério São João Batista, e é interessante que ele fala justamente que muitos dos jazigos, né, eles eram encomendados, né, para uma revista de mostruário europeia, né? É como ele gosta de falar, né, que era uma Avon dos mausoléus, né? Você encomendava, né, lápides, né? Então tinham muitas simbologias, né, acerca. Por exemplo, do Caio Prado, né, o túmulo do Caio Prado, né, que foi governador, né, do Ceará, vai ter um monumento, né, um mausoléu com um pilar quebrado ao meio, né, para demonstrar o quê? Né, para simbolizar que um pilar importante de sustento da família foi quebrado, né? Outros, né, com cruz cabeça para baixo, né, de fogo, né, também tochas de também cabeça para baixo, né, para ter essa simbologia, né, que não está mais entre nós, não tem mais essa chama acesa, né, e tal. Então existe
vocês podem ver pelas imagens, né, esses mausoléus bem diversificados, né, que eram justamente originados por esse mostruário, né, que se tinha, né, que se encomendava. Outra coisa também interessante falar também é que tinha também ainda há segregações, né, de grupos, né? Temos grupos de judeus, né, um espaço reservado para sepultamento de judeus, né, no cemitério, funcionários da Refesa, né, da Cabense, da Caixa Beneficente dos Militares, né? Ou seja, o cemitério também abriga justamente essas personalidades, esses grupos, né, de trabalhadores, né, ou grupos religiosos, grupos sociais no geral, né, que eram segregados de outros, né. É interessante também que ele vai servir também ele vai servir como um reflexo social também da sociedade, né. Então, o espaço de morte também pode refletir num espaço de vivência, ok? Então, basicamente é isso. Essas são minhas referências, né, que eu coloquei, tá certo? Para falar sobre essa formação. E agradeço aqui a oportunidade, gente. Muito obrigado.